foi por muito pouco. Ademir Quintino tava ali, né, engasgado. A comemoração aqui no estúdio entre Cadu Santos e Pedro Larroca foi sensacional. Aquele gol no último lance praticamente da partida, mas como você bem destacou, né, o profissionalismo em primeiro lugar. E tava adiantado sim o Tiquinho, um pouquinho à frente, gol bem anulado. Mas o que você pode falar dessa atuação, a primeira aí sob o comando do Vojvoda, Ademir? Achei que o time teve uma transição levemente melhor do que na época do Kleber Xavier, mas ainda muito distante do que o Santos necessita. O Santos tem muitas dificuldades de propor jogo. Você vê que as oportunidades do Santos foram todas originadas de bola parada, o meu caro Ranieri, né? Com exceção do primeiro gol anulado do Guilherme, né? Foi uma jogada que ele estava muito à frente. Foi uma jogada que ela veio lá de trás e não teve interceptação para cobrança de uma falta. As jogadas mais perigosas do Santos foram de bola parada. Teve uma no segundo tempo que uma cobrança de falta, o Zé Ivaldo deu uma casquinha de cabeça e o Guilherme desperdiçou. E agora no final do jogo, o cruzamento do Neymar para a chegada do Tiquinho, uma pena. Ele estava um pouquinho à frente e anulou. Acho que foi bem anulado o gol, tá? O Santos vai ter muito mais facilidade quando tiver que jogar no futebol reativo, no contra-ataque, né? O Vojvoda agora vai ter 2 semanas de data FIFA para trabalhar o time, né? Amanhã deve ter folga e a representação na terça-feira, vai ter 2 semanas. O Santos só volta a jogar dia 14, diante do Galo Mineiro, lá nas Alterosas. Não vai ter o futebol do Roleza, que recebeu o terceiro amarelo. Mas o Santos muito mal na construção de jogadas. E o treinador, eu espero que nessas 2 semanas ele possa conhecer um pouquinho mais o elenco. Hoje as alterações que ele fez na segunda etapa, a entrada do Igor Vinícius pelo Mike, só a peça, mas um jogador experiente. A substituição do Rincon pelo Schmidt também só trocou a peça, mais por um jogador experiente. A saída do Roleze para a entrada do Barreal, mais um jogador experiente. E a saída do Guilherme para a entrada do Tiquinho, mais um jogador experiente. Foram 4. E o único que não é tão experiente assim, que é o David Washington, já tem uma passagem internacional pelo Chelsea. Ficou aí praticamente 1 ano e meio lá na Europa, né? Então não dá para dizer. Tinha tantos meninos do banco, eu acredito que o Bom Tempo podia dar um pouquinho mais de velocidade. A entrada do Souza, o Santos ia ter uma profundidade pelo lado esquerdo. O treinador preferiu fazer outras opções. Agora eu também não vou ser oportunista aqui de rifar o treinador no primeiro jogo. Eu que critiquei tanto o antecessor, agora que o Santos tem um treinador, vou chegar malhando ele? Não. Eu só espero que nessas 2 semanas ele conheça um pouco mais o elenco, que eu acho que hoje as alterações não surtiram o efeito desejado. Se sai o gol do Tiquinho. Sim, mas não saiu, gente, já estava impedido. O Tiquinho foi uma opção de referência na área, coisa que ele abriu mão do começo do jogo. Ele saiu com o Cabadeiro e o Guilherme apenas à frente, com o Neymar e o Roleza na construção, e 2 homens de marcação, o Rincon e o Zé Rafael. O Zé Rafael acho que fez uma partida interessante, estava até cotado pela TV, transmitiu o jogo para ser um dos melhores da partida. Mas você vê que os escolhidos para ser o melhor da partida, René, Zé Rafael, é de que o meio-campo e o ataque não brilharam, né? As defesas foram melhores do que os ataques. O Fábio trabalhou pouco, o Brazão trabalhou um pouco mais. O Fluminense foi melhor do que o Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Santos melhorou um pouquinho, mas foi pouco para quem tinha um fator campo e torcida a seu favor. A verdade é que o Vojvoda vai ter muito, mas muito trabalho para consertar esse Santos para a sequência do campeonato. O campeonato do Santos é efetivamente não cair para a segunda. A rodada está sendo ruim, o Santos só somou 1 ponto jogando em casa. Mas, repito, o Santos vai ter, na minha opinião, e por enquanto o campeonato diz isso, mais pontos fora de casa quando contra-atacar do que efetivamente quando jogar nos seus domínios e tiver que propor jogo. Hoje o Fluminense foi todo para trás no segundo tempo, ao ponto do Renato Gaúcho, no final da partida, tirar o Cano e colocar o Igor Rabelo, o zagueiro que veio do Atlético Mineiro, feliz com o ponto conquistado, né? Um ponto. Acho que o Fluminense somou 1 ponto e o Santos perdeu 2. O Santos tinha totais condições de fazer uma partida melhor, mas é um time eu não vou dizer nem reconstrução, Ranieri. É um time em construção. Santos passou por mudanças drásticas e rápidas de treinador por treinador, com filosofias diferentes. O Carille, que jogava retranqueiro, aí veio o Caixinha, que joga um pouco mais aberto. Aí depois veio para um outro treinador para o futebol reativo, que é o Kleber Xavier. Agora o Vojvoda, que joga um pouquinho diferente, mas ainda não teve tempo de mostrar o seu trabalho. É um Santos que vai ter muitos problemas, que não condiz a folha salarial, que é uma das 5, 6 maiores da competição, com a sua classificação na tabela. E agora aproveitar demais essas 2 semanas. O Neymar e o Brazão, que estavam na pré-lista da convocação, estão à disposição. O Santos só vai perder o Rincon, que vai servir a seleção venezuelana. Aproveitar demais essa pausa em data FIFA para jogos da seleção na quinta e na terça-feira, para tentar entrosar um pouquinho mais a equipe. E ele vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento, porque o Santos
uma caricatura mal feita de um time de futebol por tudo que a direção de futebol, que o presidente, que chegou a falar de forma bizonha que o Santos era candidato ao título na primeira rodada, né? Inadmissível, né? Você vê com uma pessoa que não conhece tanto de futebol pra falar um absurdo desse, né, cara? Por mais torcedor que eu seja, pelas contratações que o Santos tinha feito, do Roleiser, que foi um valor altíssimo e não tá correspondendo ainda, e por outros que pareciam que iam chegar e não chegaram, cheguei até a ser leviano também e dizer que o Santos lutar por uma sexta posição. Mas muito aquém o futebol do Santos, com as tentativas que o departamento de futebol fez, né? O Santos já teve teve o Galo recentemente como diretor de futebol, aí demorou pra trazer um outro profissional, aí trouxe agora o Alexandre Matos, aí tinha promovido trouxe o rapaz do Botafogo, que foi um fiasco aí, quero nem falar o nome desse infeliz, é melhor, com a sugestão da Federação Paulista de Futebol, né? Que depois foi usar o microfone do Santos para criticar a própria instituição. Então essas mudanças em curto espaço de tempo, elas trazem um problema gritante. E fora pessoas que trabalham no departamento de futebol que parece que não te conhecem, né? O Santos insistindo na contratação de jogadores próximos ou com mais de 30 anos. Isso aí tudo tem um peso, né? E então o Santos está sofrendo no campeonato em razão dessas decisões tomadas pelo seu departamento, Ranieri. E hoje, apesar da tristeza e do gol do Tiquinho bem anulado, o Santos não merecia vencer o jogo, a verdade é essa.